Quando a gente trata sobre educação inclusiva, eu sempre me pergunto, porque essa é uma questão muito ampla, né? O que é a educação inclusiva? A educação inclusiva no Brasil, falar em inclusão no Brasil é uma falha, porque se pararmos para analisar, não existe inclusão. Por que não existe? Nós temos uma estrutura que não permite em que todos estejam na mesma balança. O que isso quer dizer? Falando em educação inclusiva na questão de pessoas com necessidades específicas, né? De pessoas com deficiência, por exemplo. Nós não temos um quadro docente, uma estrutura escolarizada preparada para receber o alunado. Então existe essa questão. O que você entende por educação inclusiva? É poder dar espaço e dar oportunidade para todos. E essa oportunidade tem que ser igual, né? E o que é ser igual? Como poder fazer para que todos tenham essas mesmas oportunidades? Se a gente pensar na sala de aula, o que falta? O professorado, muitas vezes, falta a compreensão de como tratar e como trabalhar com esse alunado. Então, quando a gente pensa sobre educação inclusiva no Brasil, a gente tem essa preocupação. Onde podemos, o que podemos, né, e como podemos fazer para que a gente possa abarcar a toda essa comunidade. Então, é uma preocupação muito grande. E quando eu falo em inclusão, que eu já trabalho com inclusão há algum tempo, eu sempre fico preocupada, né? Será que eu estou preparada? Será que realmente eu vivo esse discurso, né? Eu sempre prego de que nós precisamos atender a todos com essa mesma igualdade, mas será que eu realmente vivo isso, né? Então, se eu vivesse isso, eu vivo sozinho e os outros, né? Será que eu consigo levar esse meu discurso mais adiante? E a aceitação, né? Também tem a questão da aceitabilidade, da intencionalidade, né? Será que as pessoas entendem essa minha intencionalidade de querer que o Brasil tenha essa noção de educação inclusiva? Então, quando eu falo que é um tema muito amplo, porque eu tenho que pensar qual é o público, né? E eu vou pensar a questão da inclusão. Vamos pensar numa possibilidade do regionalismo. Será que o Brasil ele tem essa consciência da variação que nós temos no Brasil? Então, é uma questão muito ampla. Então, se a gente tentar funilar, vamos tentar funilar isso para o viés mais da educação para pessoas com necessidades específicas. Isso é uma falha no Brasil. Não temos estrutura, não temos a qualificação e muitas vezes não temos o professorado ou até mesmo a estrutura escolar preparada para receber esse alunado, né? Eu acredito que a gente tem sim que incluir todos, né? Essa questão de integrar os portadores de deficiência junto com os alunos ditos, entre aspas, porque isso também é uma falha, a gente falar nessa questão da normalidade. O que é normal, né? O que é ser diferente? Então, essa aceitação está muito voltada para isso. O que é o ser diferente? Né? Eu sou diferente, muitas vezes, por uma roupa que eu uso diferenciada ou por um estilo de vida diferenciado. E será que muitas vezes existe essa aceitação? Aí eu te pergunto, se eu tenho dificuldade de aceitar o outro, de compreender e analisar e fazer uma leitura do outro, e que a leitura do outro faça parte das minhas leituras, se eu tenho essa dificuldade de compreender, né, essa inclusão a partir da cultura diferenciada que existe no Brasil, que é muito extensa e muito grande, imagina se nós pensarmos aí nas pessoas com deficiência, né? Como é ter esse alunado em sala de aula? É claro que é maravilhoso em pensar em poder comportar tudo isso, mas e a preparação? Mais uma vez, né? Fica aquele aluno no fundo da sala esperando uma possibilidade. Será que o professor ele tem um tempo disponível para preparar as suas aulas, além da aula para esse aluno dito normal, entre aspas, e pensar nesse aluno que precisa de um plano de ensino diferenciado? Então, assim, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. E eu realmente volto a repetir que isso continua sendo uma falha
E eu acho muito difícil a gente chegar, equalizar tudo isso e a gente chegar em um senso comum em que todos estejam amparados, né? O que a instituição pode fazer para a promoção, facilitação dessa integração e convívio social? Para que isso possa acontecer, a gente tem que pensar no todo, né? Eu não posso pensar só a questão cultural, eu tenho que pensar na cultura individual, né? Na cultura familiar. Primeiro eu tenho que ter acesso à família desse alunado. E o que está acontecendo? Tentar entender a vida desse alunado. Então essa é uma das dificuldades que temos, de tentar entender, de tentar compreender a vida do outro, entender a família, o convívio, por que isso acontece, como acontece, quais as facilidades, quais as dificuldades, né? Aí o que acontece? Nós temos um número em sala de aula muito grande. Nós temos em torno de 40, 50 alunos em sala de aula. Então como que eu vou atender especificamente esse aluno? Aí eu digo assim, mas se eu fizer uma aula diferenciada apenas para esse aluno, né? E os outros alunos? Mas eu tenho que preparar a minha aula pensando na maioria. O que há de inclusão nisso? Né? Como que eu posso preparar essa aula individualizada pensando no todo? Então, quer queira, quer não, se a gente analisar e fizer uma leitura desse discurso, a gente vai pensar, existe inclusão nisso? Há inclusão nisso? Então, também é uma outra preocupação. Eu só vou dizer que existe inclusão a partir do momento em que todos estejam integrados, em que eu possa trabalhar os mesmos conteúdos com as pessoas que têm necessidades específicas. E aí? Mas eu preciso fazer um plano de ensino, uma aula diferenciada para esse aluno. Opa! Então, se eu tenho que fazer um plano de ensino, uma aula diferenciada para esse aluno, então eu vou dizer da seguinte forma, não existe inclusão, né? Então, na verdade, é uma falha, né? Essa palavra ela é muito ampla, isso eu volto a repetir. Será que há realmente, isso é chamado inclusão? Será que eu não tenho que, de qualquer forma, preparar, ter esse aluno para um ensino diferenciado, um ensino individualizado? Será que eu não vou precisar das salas de AEEs mais? E aí? E os professores para essa educação especial? E como é que isso funciona? Mais uma vez, volto a repetir, é a falha da tal chamada inclusão no Brasil, né? Quais os tipos de deficiências que podemos encontrar nas instituições? Por exemplo, nos institutos federais, que é tido como 11º lugar, como uma das melhores escolas do mundo, né? Lá eles procuram, estão sempre com aquele discurso, nós queremos os melhores alunos, mas a estrutura da instituição foi feita para que a gente pudesse dar qualidade, um ensino de qualidade para todo o alunado, ou seja, aquele aluno que não teve acesso a uma educação de qualidade, por exemplo, nas escolas particulares. Não teve acesso às escolas particulares, então vamos dar um ensino de qualidade com professores qualificados nos institutos federais. Mas o que aconteceu? Acabou se alimentando de que essa é uma escola diferenciada e a grande maioria do alunado que não tem condições de ir para uma escola particular tenha condições de ir para o instituto. Mais uma vez, isso é uma falha. Por quê? Nós temos um vestibular, nós temos uma cota, e essa cota é um mínimo, né, para que nós possamos atender esse aluno com necessidades específicas. E nós atendemos? Mais uma vez, o que acontece? Porque isso não é um discurso generalizado, isso é um discurso individual. Muitas vezes eu tenho esse discurso, 1 ou 2 professores têm esse discurso, né, pelo fato da gente ser da área de humanas, a gente ter tido acesso a esse alunado, então a gente acaba tendo essa sensibilidade, mas nem todos têm essa sensibilidade. Então, por exemplo, as escolas técnicas no Brasil, como que eu posso, por exemplo, trabalhar um aluno cego, trabalhar com um curso de eletrotécnica? O que há de inclusão nisso? Como que, por exemplo, eu posso trabalhar eletrotécnica mais uma vez com um aluno cadeirante? Como que o aluno vai ter acesso à escada? Como que o aluno vai entender, né, a mexer com algumas situações que só cabe a um aluno, né, que muitas vezes ele precisa escalar, ele precisa entender a diferença, as cores dos fios. Então, tudo isso é uma balela. Na verdade, para mim, é só falácias. Eu acho que nós estamos despreparados e a gente precisa dessa qualificação, né?
pensando na formação docente. E nos institutos federais nós temos nós temos alunos com surdos, nós temos alunos cegos, nós temos alunos com síndrome de Down, e sempre fica aquela questão, às vezes nós temos 1, 2, são poucos os alunos que têm realmente acesso à escolarização, e a gente fica naquela preocupação. A própria família, de certa forma, tem esse medo dessa inclusão. Vou deixar meu filho numa escola inclusiva, mas será que ele vai entender, e ele passa 2, 3, 4, 5 anos na mesma série? O que há de inclusão nisso, né? Você já presenciou dentro ou fora da instituição casos de intolerância, discriminação ou violência contra portadores de deficiência? Qual é a reação diante desse fato? Eu já encontrei várias situações de discriminação, né? É isso que eu acabei de falar. Se a gente não é capaz de ter essa questão do esse pré-conceito em relação ao outro, se eu não tenho uma noção, uma leitura de mundo, se eu não tenho uma noção, uma leitura cultural no Brasil, como que eu vou pensar na inclusão e como que eu vou pensar na questão dos portadores de deficiência? E aí, como que fica essa situação, né? Então, assim, se eu não tenho essa questão da aceitabilidade, então como que eu vou aceitar? Eu não aceito o aluno que veio do norte, que veio estudar no sudeste do Brasil. Se eu tenho dificuldade de aceitar a questão de raças, que se fala em raças, que também, entre aspas, o que é raça? Né? Que também é mais uma balela, é mais falácia. Então, assim, se eu tenho essa dificuldade de aceitar o outro em relação à minha cultura, como que eu vou aceitar o aluno com deficiência? Né? Então, a discriminação está por toda parte, por todo lado. Uma dessas é a maioria das escolas não terem estrutura, por exemplo, um aluno cadeirante, né? Escola cheia de escadas. Vamos pensar na região aqui no sul de Minas. O sul de Minas são cidades com muitas ladeiras, né? São cidades com muitos morros. Como que fica essa situação para o cadeirante? A maioria das escolas com escadarias e mais escadarias, aí eles colocam rampas. Mas será que essas rampas atendem realmente esse alunado? Então, se a gente parar para analisar, isso aí também já é uma forma de discriminação, né? Existem profissionais do corpo docente e administrativos capacitados para receber esses portadores de deficiência e auxiliá-los efetivamente? Não existe. E como eu estou falando dos institutos federais, porque eu tenho mais conhecimento, mas se tratando que, posso dizer que é uma escola estruturalizada, né, que diz que por ser uma das melhores escolas do Brasil, a gente tem estrutura para receber esse alunado? Francamente, eu vou ser bem sincera, isso tem uma certa inverdade, isso tudo. Porque se nós não estamos preparados, imagina as outras escolas. Tá, então vamos pensar na escola urbana. Será que a escola urbana está preparada? Então tá, se a gente vai pensar em inclusão, então a gente tem que pensar só na escola urbana, a gente tem que pensar nas escolas rurais. E aí, o que há de verdade nisso? Né? Então, eu acredito, eu tenho muito medo de falar sobre isso e cometer erros, né? Eu acredito que eu já estou cometendo só pelo fato de estar falando sobre isso, por causa dessas inverdades e ter que defender essas verdades impostas pela Secretaria de Educação e que, na verdade, isso não existe. Pode existir uma escola, às vezes é um diferencial, mas é uma escola. Aí eu te pergunto, essa uma escola eu posso falar de inclusão no Brasil? Né? Então, mais uma falha aí. Se o corpo docente não está preparado, não tem uma formação qualificada para atender esse público, imagina os administrativos. E aí? Como que fica essa situação? Então, eu volto a repetir, não estamos preparados. Né? E a instituição possui material didático adaptado ao aluno de acordo com a sua deficiência, o espaço físico atende esse público? Eu acredito que eu já tenho até respondido essa pergunta. Né? Não estamos preparados, a gente não tem material. Muitas vezes nós temos que montar um PEI, né? Que é um plano de atendimento individualizado. E esse plano, muitas vezes, ele é montado, mas ele não é seguido. Por quê? Porque não temos estrutura e nem material adequado para trabalhar com esse alunado. Então, se eu for fazer um plano individualizado para um aluno, isso não é inclusão. Né?
Porque inclusão é quando eu preparo um plano em que eu possa trabalhar o mesmo plano para todos os envolvidos. Se eu preparo um plano diferenciado para um aluno, isso não é inclusão. Então, o que acontece? Quando a gente fala em inclusão, tem que pensar lá desde o berço da educação, né? Eu tenho que trabalhar lá desde o berço da educação, dando estrutura para que eu possa trabalhar com todo esse alunado diferenciado, não é isso? E o que há de verdade nisso, né? E, em sua opinião, qual o impacto social dessa integração e inclusão na sociedade hoje? Gente, a gente tem que fazer um trabalho cultural. É um trabalho cultural. Primeiro eu tenho que fazer com que não as secretarias, mas as instituições no Brasil, eles tenham essa consciência, né? De que eu preciso me adaptar, de que eu preciso ser um diferencial. Ah, mas só eu vou ser esse diferencial? Eu tenho que pensar nesse grupo, nesse corpo docente que esteja preparado para isso. Estamos preparados? Não estamos. Nos é fornecido ferramentas para que a gente possa atender? Não temos essa ferramenta. Então, ou o professor faz um diferencial para que possa incluir a todos, e esse aluno específico para que eu possa incluir no meio dos outros alunos ditos, né? Porque a gente ainda não tem uma palavra específica e adequada para denominar esse aluno dito normal e não normal, como é visto muitas vezes. Então, primeiro a gente tem que mudar aí essas nomenclaturas e essas terminologias, né? Para que a gente possa alimentar essa cultura. Mas como vamos fazer isso, né? Então, na verdade, é um estudo que precisa ser feito. Diante de profissionais que as instituições federais formam nas mais diferentes áreas, existe a preocupação social de conscientizar os mesmos da necessidade do convívio com pessoas portadoras de deficiência no âmbito profissional e social? Essa é uma questão muito importante, porque olha só, nós temos os planejamentos, né? Esses planejamentos nós temos aqueles encontros em que os professores precisam se planejar, precisam acordar de como será, né, o ano letivo. Nesse planejamento é discutido isso? Quantas vezes nós montamos, por exemplo, um congresso, né, um seminário, um evento que fala sobre isso, o número de pessoas que estão presentes nesses eventos é muito pequeno, Então, será que existe interesse? Será que existe interesse do governo preparar, né, esses docentes? Na verdade, tem muita coisa errada. E isso tem que começar de cima, né? Por incrível que pareça, tem que começar de cima, para que possa abarcar a todos e para que a gente tenha essa cultura, né? Qual a cultura? A cultura é de me preocupar, sim, com a situação do outro, com o aprendizado do alunado, né? Então, onde nós vamos começar? A gente tem que começar primeiro pensando no social. Primeiro eu tenho que aprender a aceitar o outro. Primeiro eu tenho que aprender a aceitar o alunado que vem de uma classe muito baixa. Primeiro eu tenho que aprender a aceitar o alunado que vem de uma estrutura muito diferente da minha. Para depois eu aprender a aceitar esse alunado com a deficiência. E aí eu preciso aprender a aceitar a tudo e a todos. E como que eu faço isso? Eu preciso de um estudo, eu preciso ser preparado para isso. Então, o que falta muitas vezes na nossa escola, o que falta muitas vezes na estrutura, na educação, na verdade, no Brasil, é essa questão da aceitação. Eu preciso aprender a aceitar o outro, como eu aceito a mim mesmo. Tá? Muito obrigada.